Tá cada vez mais caro acompanhar e viver o futebol. Ingressos cada vez mais inacessíveis, a camisa do seu time do coração custando um absurdo, o pay-per-view, o streaming para assistir aos jogos e o sócio torcedor. Tudo isso, ironicamente, afasta o futebol das pessoas mais pobres, criando assim um processo que a gente chama de gentrificação. A Copa do Mundo de 2026 deixa isso tudo muito claro. Esse vídeo ele propõe um olhar para a Copa do Mundo através da história, analisando a economia política das 23 edições de Copa do Mundo que já foram realizadas, de 1930 até 2026, da apropriação do futebol por ditadores até uma epidemia de ludopatia devido às inundações de propagandas e patrocínios de bets. Se inscreve no canal e me acompanha nesse vídeo, para você entender um pouco mais do que existe por trás do futebol e das edições de Copa do Mundo. Vamos começar do zero. 1930, no Uruguai. A primeira Copa do Mundo da história, ela nasceu em plena Grande Depressão. A maior crise financeira que o mundo já tinha visto, que aconteceu em 1929. A crise foi tão grave que naquela edição da Copa, só 4 seleções europeias toparam fazer a longa e cara travessia do Oceano Atlântico. Mesmo assim, o governo uruguaio investiu pesado e construiu o Estádio Centenário, erguido para celebrar os 100 anos da Constituição do país. E olha só que curioso, na própria final entre Uruguai e Argentina, houve tanta disputa política que cada seleção jogou com a bola do seu próprio país, uma no primeiro tempo e outra no segundo. Já ali, controlar o objeto de jogo era controlar o prestígio regional. E foi exatamente os anfitriões, o Uruguai, que ganhou aquela edição da Copa. 4 anos depois, em 1934, na Itália fascista de Benito Mussolini, essa lógica virou um projeto de Estado. Alguns estádios foram rebatizados com nomes do regime. Um deles passou a se chamar Benito Mussolini. Para garantir a vitória, a Itália naturalizou jogadores sul-americanos de ascendência italiana e passou a chamá-los de oriundi. Antes de cada partida, a seleção fazia a saudação fascista. Era uma forma de demonstrar ao grande público o apoio ao regime de Mussolini. A final, realizada contra a Tchecoslováquia, ganhou um tempero extra. No mesmo dia do jogo, os tchecos assinaram uma aliança com a União Soviética. E então, na cabeça do regime, vencer aquela partida era vencer o comunismo. A Itália venceu a final por 2-1 e se sagrou então a campeã daquele torneio. 4 anos depois, em 1938, na França, o mundo já estava à beira da Segunda Guerra, uma tensão política no ar gigantesca. A Alemanha nazista tinha anexado a Áustria meses antes do torneio, e os próprios jogadores austríacos foram forçados a jogar pela seleção alemã. Um deles, Matthias Sindelar, se recusou. A Espanha estava fora, em plena guerra civil, e o Japão saiu do torneio porque estava invadindo a China. Quando a seleção italiana entrou em campo, em Paris, de camisa preta, fazendo saudação romana, a torcida francesa simplesmente explodiu de ódio nas arquibancadas. Essa Copa terminou poucos meses antes do Acordo de Munique. O futebol literalmente era o espelho da guerra que estava por vir. Isso não é só uma impressão. O historiador britânico David Goldblatt, autor do livro A Bola é Redonda, uma história global do futebol, argumenta que essa mistura nunca foi uma coincidência. Segundo ele, já nos anos de 1930, o comunismo, o fascismo, o ultranacionalismo disputavam espaço dentro de campo. Fosse na Itália de Mussolini ou no próprio Uruguai, que usou a Copa de 30 para comemorar o centenário da sua Constituição. Para Goldblatt, nenhum desses casos é um reflexo perfeito da política do seu tempo. Mas todos eles fazem parte da mesma história paralela. E aí, guarda o nome desse historiador,
porque daqui a pouco ele volta no vídeo. Não teve Copa em 42, muito menos em 1946, por conta da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, o futebol mudou um pouquinho de papel. Ele passou a vender uma promessa de reconstrução. Foi então que chega o torneio de 1950, realizado no Brasil. O Brasil construiu o Maracanã para ser o maior estádio do mundo. E isso era um símbolo físico de que o país estava entrando na sua modernidade industrial. Só que a derrota na final para o Uruguai o famoso Maracanazo transformou uma festa em luto nacional. O goleiro Moacir Barbosa, o homem negro, virou bode expiatório daquela derrota. Você está vendo como é essa posição? Nós, num dia, somos herói, no outro dia, somos vilão. E você passou, em 10 minutos, você foi herói e vilão ao mesmo tempo. É, né? e de repente passou de vilão a herói em 2 minutos. É. E foi perseguido pelo resto da sua vida. O cara estava parado na porta da loja, chamou o garoto e disse: olha, meu filho, esse homem aí foi que fez o Brasil chorar. Décadas depois, quando o estádio foi privatizado, o setor popular mais barato do Maracanã, chamado de Geral, simplesmente desapareceu. E aí, a gente foi percebendo que o espaço público virou produto. Em 1954, a Copa foi realizada na Suíça. A Alemanha Ocidental, ainda mal vista pelo mundo após a guerra, derrotou a favoritíssima Hungria na final. E era o chamado Milagre de Berna. Esse título virou o símbolo espiritual da reconstrução econômica alemã. E teve um detalhe técnico genial. No campo encharcado de chuva, os jogadores alemães usaram chuteiras com travas rosqueáveis, uma inovação trazida pelo próprio fundador da Adidas, que ficava no banco de reservas. Enquanto os húngaros escorregavam, os alemães tinham total tração. Avançando no tempo, chegamos em 1958 para a Copa que foi realizada na Suécia. A Suécia atravessou a Segunda Guerra Mundial sem uma destruição direta e usou a Copa para exibir ao mundo o seu modelo de bem-estar social. Ingressos populares, organização sem repressão policial, um contraste e tanto numa Europa que ainda convivia com os escombros e o racionamento. E foi dentro de campo que o Brasil aproveitou as câmeras internacionais para escrever um contraponto simbólico ao próprio trauma de 1950. Um time muito mais plural revelou ao planeta um garoto de apenas 17 anos, chamado Pelé, e o talento do genial e inigualável Garrincha. Conquistou então o primeiro título da seleção, uma resposta indireta, mesmo que parcial, ao racismo que tinha marcado a Copa anterior. Em 1962, o Chile sediou uma Copa um ano depois de sofrer o maior terremoto já registrado na sua história, com magnitude de 9,5. O lema do comitê organizador resumia tudo: porque não temos nada, queremos fazer tudo. A Copa virou motor de reconstrução de cidades inteiras. E no auge da Guerra Fria, os jogos entre seleções do bloco soviético e do ocidente capitalista ficaram tão tensos que geraram o confronto mais violento da história do torneio, conhecido até hoje como a Batalha de Santiago. Agora a história vai ficando mais pesada e também mais reveladora. Em 1966, na Inglaterra, nasce o primeiro mascote oficial da Copa, um leãozinho chamado World Cup Willy. Parece bobo, mas foi o início do licenciamento comercial em massa. O boneco foi estampado em roupa, brinquedo, até em cerveja. Pela primeira vez na história, dava para lucrar com gente que nunca ia pisar no estádio para assistir um jogo de Copa. E é justamente aqui que entra um conceito que vai te ajudar a enxergar o resto do vídeo.
O cientista político Julius Boykoff batizou de sport washing a estratégia de usar grandes eventos esportivos para parecer legítimo no cenário internacional, enquanto se desvia a atenção de problemas internos e violações de direitos. Boykoff rastreia essa tática desde o pão e circo da Roma antiga, passando pelos espetáculos esportivos da Itália fascista e da Alemanha nazista nos anos de 1930, até a Copa de 78 sob a ditadura argentina, que você também vai ver em detalhes daqui a pouco. E esse modelo segue até hoje. Portanto, guarde também esse termo, sport washing. Em 1970, a primeira edição realizada no México, que teve 3 Copas do Mundo. Naquele ano, marcou uma política do regime de partido único que governava o país há algum tempo. Ainda sob o trauma de ter matado centenas de estudantes em protesto 2 anos antes, o México usou a Copa para reconstruir a sua imagem, financiando a primeira transmissão por satélite a cores da história. A bola daquela edição, a Telstar, da Adidas, foi desenhada especificamente para ficar mais visível na televisão. Em 1974, na Alemanha, acontece um grande ponto de virada comercial. Um brasileiro, João Avelange, assume o comando da FIFA, com apoio do dono da Adidas, e os dois trazem a Coca-Cola para dentro do jogo. Nasce o modelo de patrocínio que existe até hoje. Como política de inserção ao futebol, a Coca-Cola passou a destinar cifras milionárias para apoiar o esporte de diversas maneiras. Inclusive, é a partir disso que no final dos anos 80, a Coca-Cola passa a patrocinar os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Chegamos então à Copa de 1978, realizada na Argentina. E o roteiro mais uma vez se repete, só que agora ele fica um pouco mais sombrio. A ditadura de Videla investiu fortunas em telecomunicações para poder parecer um país estável, enquanto opositores eram torturados em um centro de detenção que ficava a poucas centenas de metros do principal estádio argentino. A vitória argentina sobre o Peru por 6-0 em um jogo suspeito que eliminou o Brasil ficou marcado de maneira negativa sob um suposto esquema de suborno, incluindo uma doação de 35 mil toneladas de trigo ao governo peruano antes do jogo. O time da casa se saiu campeão, vencendo a Holanda na final, mas fica a mancha vergonhosa de ter o futebol sendo usado para esconder os horrores de uma ditadura que matou milhares de pessoas na Argentina. Chegamos até a Copa de 1982 e agora foi a vez da Espanha usar a Copa do Mundo para provar ao planeta que tinha superado o franquismo e uma tentativa de golpe militar recente, no mesmo ano em que o país entrava na OTAN. Para bancar a festa, a organização ampliou o torneio de 16 para 24 seleções, a maior expansão comercial da competição até então, abrindo espaço para mais patrocinadores e mais direitos de transmissão. Mas a edição também escancarou os limites desse otimismo. A seleção do Kuwait, por exemplo, chegou a parar uma partida depois que um dirigente da família real entrou em campo para reclamar de um gol. E o resultado entre a Alemanha Ocidental e a Áustria classificava as duas seleções e eliminava a Argélia, ficou conhecido até hoje como a desonra de Gijón, que obrigou a mudar as regras do torneio nas edições seguintes. Agora, o ano é 1986 e, mais uma vez, o México volta a sediar uma Copa do Mundo. Um terremoto destruiu boa parte da capital a apenas 8 meses da estreia. Enquanto o governo priorizava reformar estádios, a própria população organizou brigadas de resgate. E nas arquibancadas do Azteca, o povo aproveitou as câmeras do mundo todo ligadas para vaiar o presidente bem na cara dele. Em nome do vigoroso pueblo mexicano. Chegamos então a uma nova era do futebol.
A partir de 1990, muda o personagem principal. Não são mais só ditadores. Quem entra em cena é o mercado imobiliário e financeiro, que passa então a assumir o controle do futebol. Na Itália de 1990, obras públicas bilionárias viraram sinônimo de corrupção e atraso. Uma linha de trem em Nápoles ficou inacabada e depois virou alvo da Operação Mãos Limpas. Usaram o futebol como pano de fundo para obras repletas de corrupção e desvio de dinheiro. Em 1994, os Estados Unidos fizeram a primeira Copa totalmente financiada pela iniciativa privada. Os organizadores lucraram muito alto. Nasceu então a Liga Norte-Americana de Futebol, mas estudos mostraram que as próprias cidades sede saíram no prejuízo depois de pagar pela segurança e dar isenção de impostos. Pela primeira vez, o futebol chegou forte no palco principal do capitalismo, atraindo os holofotes de milhões de estadunidenses que não ligavam muito para o futebol, mas que passaram, a partir desse torneio, a se interessarem um pouco mais pelo esporte. Voltando à Europa, chegamos à Copa de 1998, realizada na França. E o país sede criou o mito do time Black, Blanc, Bleu, negro, branco e árabe, para vender a imagem de país multicultural e tolerante, usada inclusive para combater o discurso da extrema-direita na época. Só que fora das câmeras, os jovens, filhos de imigrantes, continuavam sofrendo com o desemprego, a violência policial e a desigualdade urbana devido à grande violência nas periferias francesas. Ironicamente, a França, que viria a ganhar o torneio em 98 e depois ganharia novamente em 2018, deve muito desses títulos aos filhos de imigrantes. A Copa de 2002 foi realizada pela primeira vez em dois países diferentes. Era a união de Coreia do Sul e Japão, que sediaram a primeira Copa da Ásia. Logo após a Coreia ter sido arrasada pela crise financeira asiática e ter precisado de um resgate do FMI. A Copa serviu de vitrine para mostrar grandes marcas coreanas que tomaram o mundo a partir de então. Samsung, Hyundai e LG eram as potências tecnológicas do país. Importante dizer que é nessa mesma década que empresas como Samsung e LG passam a patrocinar times do futebol brasileiro. A LG fez uma parceria longeva e muito vencedora com o São Paulo, e a Samsung patrocinou o espaço principal na camisa do Corinthians, em um contrato que durou até o rebaixamento do time para a Série B. A Copa de 2006, na Alemanha, vendeu a narrativa do conto de fadas de verão. Só que, anos antes, descobriu-se que a Federação Alemã usou um fundo secreto de mais de 10 milhões de francos suíços, pago pelo próprio CEO da Adidas, para comprar votos e garantir a sede do torneio. Esse escândalo de corrupção marcou a escolha do país sede. Em campo, muitos dizem que foi uma das melhores Copas de todos os tempos, com muitas seleções de prestígio, chegando com times estrelados por jogadores lendários. A seleção brasileira, por exemplo, tinha o Quarteto Mágico, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano Imperador. Em 2010, aconteceu a primeira Copa realizada na África, mas o governo sul-africano removeu à força mais de 20 mil moradores pobres da Cidade do Cabo só para esconder a pobreza das câmeras estrangeiras. É nesse momento que surge o termo elefante branco, para se referir aos estádios que, depois da Copa do Mundo, não teriam muita serventia. Esses estádios, que foram construídos com dinheiro público, ficaram entregues ao tempo, inutilizados, mostrando um grande desperdício de recurso público, enquanto boa parte da população
passava fome e sofria com a falta de saneamento básico. O mesmo vai se repetir 4 anos depois na Copa realizada no Brasil. Em 2014, vivemos uma história muito parecida. Remoções de comunidades inteiras no Rio de Janeiro e estádios faraônicos, construídos em cidades sem futebol de elite, como por exemplo Manaus e Brasília, que se tornaram uma grande dívida pública sem retorno depois que a festa acabou. Eu não preciso nem dizer do 7-1 e o tanto que isso foi traumático. Além dos elefantes brancos, casos de corrupção, tivemos também a pior derrota da história da seleção brasileira, em pleno estádio do Mineirão lotado. Teve até criança chorando. Chegamos então a uma fase mais atual, e é aqui que a história vai começar a te atingir de uma maneira mais direta. Em 2018, a Rússia de Vladimir Putin usou a Copa do Mundo para suavizar o isolamento internacional depois de anexar a Crimeia. Um ponto que depois, em 2022, iria ser um dos embriões da invasão à Ucrânia, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Putin proibiu qualquer tipo de protesto político na cidade-sede e direcionando contratos bilionários para oligarcas russos aliados ao regime. É onde nós voltamos a falar do termo do autor Boykov. Era o sport washing sendo usado no seu estado mais puro. O mesmo sobre sport washing volta a acontecer 4 anos depois, em 2022, na Copa realizada no Catar. E essa foi a edição mais cara da história das Copas. Custou 16 vezes mais o orçamento russo de 4 anos antes. A Copa do Catar foi financiada pelo dinheiro do petróleo. Só que a base de tudo foi um sistema de contratação que prendia trabalhadores migrantes ao seu patrão, impedindo-os até de trocar de emprego, em condições muito próximas e análogas à escravidão. Anos antes, a escolha daquela sede já tinha sido manchada por um escândalo de mais de 150 milhões de dólares em propina para dirigentes da FIFA, o que foi revelado pelo FBI posteriormente. E finalmente chegamos na Copa de 2026, a Copa que estamos vivendo neste momento. Agora são 48 seleções, 104 jogos, um faturamento estimado em quase 10 bilhões de dólares, 56% maior que a edição anterior. Um estudo do banco UBS estima que o torneio deve movimentar cerca de 41 bilhões de dólares na economia mundial. Mas o crescimento mais agressivo está na bilheteria. Ela subiu mais de 200%, afastando qualquer possibilidade de pessoas pobres pisarem no estádio. Isso porque os ingressos da fase de grupos passaram a custar o equivalente a $1.000. É aqui que o autor Boykov percebe uma diferença em relação às edições anteriores. Enquanto a Rússia e o Catar usaram a Copa para suavizar a sua imagem lá fora, o governo estadunidense parece fazer, na verdade, um movimento oposto. Está usando o torneio para exibir publicamente a sua disposição de barrar e discriminar seleções de maneira pública, constrangendo delegações e torcedores estrangeiros. E aqui está uma virada histórica e triste que conecta tudo. Pela primeira vez, a própria FIFA integrou oficialmente o mercado de apostas dentro da estrutura do torneio. Sensores das bolas e dados em tempo real de todos os 104 jogos são distribuídos diretamente para operadoras de apostas. Cada escanteio, cada cartão, isso tudo virou uma chance de aposta instantânea. Jogadores da seleção brasileira estampam marcas de apostas nas camisas dos seus clubes. Um atacante famoso da seleção brasileira divulgou o código de bônus de cassino online horas depois de ser convocado, em um momento que parou o Brasil para assistir à convocação de Carlo Ancelotti. Porém,
todo esse boom das apostas tem um preço caro, e ele é pago principalmente pelo apostador comum. As apostas esportivas foram legalizadas no Brasil em 2018, mas o país ficou quase 5 anos sem regulamentação prática. Durante esse vácuo, os brasileiros chegaram a movimentar mais de 68 bilhões de reais em apostas em um único ano recente, quase 1% do PIB nacional, e já passam de 80 milhões de CPFs negativados no país, com homens jovens em início de carreira e famílias de baixa renda como o público mais afetado pelas bets. O dado mais grave, porém, é de saúde. Prestem atenção, o transtorno do jogo é coisa séria e é reconhecido clinicamente como uma adição comportamental e está associado a um risco de tentativa de tirar a própria vida quase 3 vezes maior do que na população em geral. Esse dado não é um exagero, esse dado é estatístico e é comprovado. É o reverso direto de um mercado que cresceu rápido demais, sem barreira de proteção nenhuma. Diante da inundação das bets, alguns países já reagem com mais vigor. França e Holanda cobram mais de 33% de imposto sobre apostas e usam parte dessa arrecadação para financiar a saúde mental do país. O Brasil, por anos tratado quase como paraíso fiscal das apostas, começou a mudar de postura. Hoje, já exige avisos obrigatórios de risco, nos mesmos moldes usados para cigarro. Autoriza o bloqueio imediato de contas suspeitas e, em parceria com a Anatel, já tirou do ar mais de 50 mil domínios ilegais de apostas no país. Olha só, repara no padrão que atravessou as 23 Copas que acabamos de ver. Primeiro, foram regimes em crise usando o futebol para parecerem fortes. Era a Itália fascista de Mussolini, era a ditadura de Pinochet no Chile, a ditadura de Videla na Argentina, o regime autocrático de Putin na Rússia. É o que Boykov chama de sport washing. Depois foi o mercado imobiliário e o capital corporativo usando o torneio para lucrar com a urbanização e com marcas. É nesses moldes que acontecem os chamados elefantes brancos no Brasil e o petrodólar no Catar. Agora, em 2026, é o algoritmo que entrou em campo, transformando cada lance de jogo em uma chance de aposta em tempo real. Não é à toa que historiadores insistem que não é possível fazer um relato sério do mundo moderno deixando o futebol de lado. O que mudou é quem está lucrando e se apropriando deste esporte. O futebol, que se popularizou com as camadas populares e a classe operária, foi apropriado pelas elites em um processo de gentrificação e de apropriação do futebol. É aquilo que eu falei no começo do vídeo, os ingressos caros, a camisa do time cada vez mais cara, pay-per-view, plataformas de streaming, o sócio-torcedor, mas não é só isso. É todo um ecossistema do capitalismo que tenta arrancar dinheiro das pessoas para que elas possam demonstrar o seu amor pelo esporte. O futebol ainda resiste e tem a sua beleza mantida e a sua cultura enraizada exatamente através das camadas mais populares, que ainda tratam o futebol como uma grande paixão nacional. Se você gostou dessa humilde viagem no tempo, curta, comente, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!